últimos dias a imprensa vem divulgando que talvez a variante Ômicron, que colocou a gente um pouco assustado, talvez ela seja realmente um presente de Natal. Mas a minha pergunta para você é, seria essa variante um presente de Papai Noel ou seria um presente de Darwin e Wallace? Se você não está por dentro daquilo que eu estou falando, é importante que você assista esse vídeo. E se você é, como eu, um apaixonado, uma apaixonada pela biologia, também é muito importante que você assista esse vídeo. O que está acontecendo nesse momento do mundo? Nós estamos presenciando um mecanismo espetacular de coevolução de parasito com hospedeiro. Coevolução acontece quando você tem grupos diferentes evoluindo associados. São comuns os casos de coevolução nas relações harmônicas do tipo mutualismo e protocooperação e nas relações chamadas desarmônicas, predador-presa, o predatismo, e parasito-hospedeiro, o parasitismo. E o caso Ômicron é um caso espetacular de coevolução do SARS-CoV com o humano, numa relação que a gente fala que é uma relação parasítica. Embora tenha algumas discussões sobre o parasitismo de vírus, vamos chamá-los aqui de parasito. Muito bem. Qual é a ideia importante que você precisa e deve associar? Olha só. Todas as vezes que um parasito infecta o hospedeiro, existem alguns caminhos possíveis. Um primeiro caminho possível é o hospedeiro sobrevive eliminando o parasito. Fechou? Fechou. Um segundo caminho é o hospedeiro morre e com ele morre o parasito. Quando o hospedeiro sobrevive eliminando o parasito e quando o hospedeiro morre e junto dele morre o parasito, isso leva ao insucesso de quem? Do próprio parasito. O que isso representa? Parasitos extremamente virulentos que infectam e matam o seu hospedeiro deixam de existir junto com ele. É o caso típico do vírus Ebola, extremamente virulento. Quando ele sai da natureza e encontra um humano, ele elimina aquele humano infectado e as pessoas que tiveram contato com aquele humano muito rapidamente. Então, ele também desaparece junto ali. Os casos que acontecem de Ebola são casos de transição da natureza para o humano. Não existe praticamente a transmissão propagando pelo mundo, porque se acontecesse, mais de 90% do mundo morreria junto com o vírus. Fechou? Fechou. Agora preste atenção no segundo caso. Quando o hospedeiro sobrevive sem eliminar o parasito, ele sobrevive com aquele parasito, ele leva a quê? Ao sucesso de quem? Do próprio parasito. Então entenda uma coisa, parasitos que não são muito agressivos para os seus hospedeiros aumentam a chance de sobrevivência daquele hospedeiro e dele, o próprio parasito. Então, o que está acontecendo nesse momento é a seguinte situação. Nós tivemos contatos iniciais com o vírus. Muitas das pessoas, infelizmente, se foram e levaram com elas aquela cepa mais agressiva. Outras pessoas sobreviveram eliminando o vírus, não propagaram mais. E outras pessoas sobreviveram propagando o vírus. Aí que está. A variante Ômicron, apesar de ser uma variante de altíssima propagação, pelo que se está mostrando até agora, não é uma variante muito virulenta. O que isso quer dizer? Que, de certa forma, ela seria a variante do equilíbrio dos humanos com o SARS-CoV. É o que está se apresentando até o momento. Mas por que isso é bom, professor? Isso é bom, criaturinha, presta atenção, porque a variante Ômicron, ela pode garantir também a chamada imunidade ativa. Imunidade ativa é toda vez que nós temos contato com um antígeno e produzimos anticorpos, como acontece com as vacinas ou com a infecção viral. Só que ficar se infectando com vírus tem o risco de quê? O risco da morte do hospedeiro, o risco da morte nossa. Então, melhor é a vacina. Mas a variante Ômicron, ela traz essa possibilidade com baixo risco para os seus hospedeiros. Aviso, alerta, não quer dizer que nós devamos sair correndo como doidos, nos expondo a essa variante, porque há outras variantes circulando ainda. Mas quer dizer que,
Se ela for se propagando aí pelo mundo, existe uma chance de ela deixar a imunidade contra as outras formas, inclusive, garantindo assim a sobrevivência e talvez colocando o fim a esse caos da pandemia, desse momento. É óbvio que nós vamos conviver de maneira permanente com esse vírus, a história vai continuar, assim como os vírus de resfriados, vírus de gripe e outros vírus que existem na história. Talvez então seja um presente de Darwin e Wallace, de seleção. Houve a seleção de variedades menos agressivas porque elas têm mais sucesso na sua propagação. E esse presente nos está sendo entregue pelo Papai Noel nesse mês. Esse vídeo agregou para você? Ajuda a compartilhar essa ideia, ajuda a levar ciência para frente. É isso que a gente precisa no mundo, sabe o quê? Paz, amor e positividade. É isso que a gente precisa nessa nossa vida. Forte abraço para você. A gente vai se vendo por aí. Valeu!